café na mão, microfone ligado e hoje estamos aqui com o Alan Matheus, CEO da Client Negócios Imobiliários. Gente, é um prazer hoje poder receber aqui na imobiliária, na Visu, uma das pessoas mais referências para mim na questão de gestão de imobiliária e modelo de negócio, que é o Alan Matheus, CEO da Client Negócios Imobiliários. E a gente veio trocar uma ideia boa, né? Bacana, assim, né? Para mim também é uma honra, inclusive eu sou o seu seguidor, você sabe todos os vídeos que você posta aí, eu acho muito bonitos, muito bem produzidos e além de tudo são imóveis maravilhosos, né? Então, até vim conversando no carro com a Maíra, que eu acho que é um dos poucos profissionais que eu fico sempre buscando uma collab e fazer um trabalho em conjunto, porque pelo profissionalismo, Obrigado. Pelo método de trabalho e também por ser um nicho que eu adoro. Então, eu acho que além da nossa conversa aqui de gerar, né, o material digital, eu acho que a gente tem que virar uma parceria melhor. Não tenha dúvida disso. Eu fui convidado, né? Vocês estão aqui de prova e está gravado. Pode ter certeza, Alan, que é a referência da sua personalidade no mercado e tudo que você representa traz para a gente esse valor. Então, a parceria já estamos mais do que conectados. Tá ótimo. Vou aproveitando aqui a pergunta que eu estava querendo fazer o seguinte. Obviamente você é um cara referência, imobiliária é uma referência para o alto padrão aqui na região que eu acho que é a mais nobre do Rio de Janeiro, sem dúvida. Um corretor que mora, sei lá, em Tijuca. Tá. Que se identifica com o alto padrão, mas obviamente ainda não é enraizado aqui na região, não tem um network aqui. Tá. Mas quer trabalhar com você. Tá. O que ele precisa, quais são os próximos passos para ele poder oferecer o trabalho dele para você? Tá. Vamos lá. Eu não tenho um pré-requisito, um checklist definido exatamente. Tem algumas premissas que eu tenho em relação ao colaborador que a gente contrata aqui. Sendo elas, né, a gente até brinca muito com a parte de contratação, porque tem que estar sempre com aquela rotina de contratação ativa. Mas as premissas são, a gente gosta muito de uma pessoa que encara a carreira como foco principal. Né? Eu não gosto de ter colaboradores que estão investindo tempo por aventura ou por uma segunda opção ou por uma fuga, alguma forma de sair pela tangente ali. Ou porque o tio ganha dinheiro, ou porque o amigo escutou falar que a corretagem dá uma boa comissão. Isso já é uma premissa número 1 que eu consigo colocar e entender se faz sentido ou não faz sentido. E passando essa primeira, que eu acho que é a mais importante, eu vou muito ali pela parte da intenção. Tá? Por quê? Quando a gente fala de mercado de alto padrão, Alan, a gente naturalmente sabe que as comissões elas são comissões boas, né? Podemos falar com um valor agregado legal. Muda a vida. Mas a gente sabe também que existe um tempo de negócio para cada perfil de mercado. E no alto padrão, a gente sabe que existe uma maturação. Tá? Então, me interessa mais a pessoa que está interessada em negócio do que propriamente na comissão. Porque quando eu tenho uma pessoa interessada em aprender a fazer um negócio, interessada a gerar mais negócio, eu consigo ensinar ela cada detalhe do que eu acho mais importante e de método que eu desenvolvi aqui para treinar a equipe, para aplicar no dia a dia, as tarefas da rotina, os processos definidos, que a gente sabe muito bem que são extremamente importantes. Então, eu prefiro ter uma pessoa que não usa a corretagem como plano B, como rota de fuga. Eu também escolho a pessoa que está muito intencionada em aprender a fazer negócio e não pela comissão em si. E, particularmente, gosto, tá, da pessoa que se entrega por completo. Então, até é um detalhe que eu gosto de entender, talvez numa característica, é a dedicação a outra atividade. Pode ser ela filhos, pode ser ela
um casamento planejado, pode ser a dedicação por um esporte como hobby. Então, quando eu vejo que a pessoa tem disciplina em alguma outra atividade e que dependa do esforço e dedicação dela para aquilo funcionar, eu vejo que a pessoa pode ser um bom colaborador aqui para mim. Esses dias eu escuto muito podcast, porque é meu trecho daqui do Rio para Juiz de Fora, que eu faço pelo menos 2 vezes por semana, são 2h10 da porta do meu apartamento até a porta da minha casa. Então é um tempo ótimo para um podcast inteligente, né? Perfeito. E uma das coisas que me levou a refletir muito foi o seguinte: a grande maioria dos líderes de alta performance, que eles são disciplinados. E isso você vê na questão do esporte, Perfeito. na questão de estudo, em tudo. Então, assim, Perfeito. Eu, obviamente, sem nenhum tipo de preconceito, estou apenas falando sobre o podcast. Eles falam que a grande maioria dos CEOs de empresas dificilmente são obesos. Porque os caras são disciplinados no esporte ali, no corpo, cuida do corpo direitinho. Eu fico pensando, cara, realmente, né, assim, a pessoa com alta performance, ele tem alta performance em todos os pontos da vida, né? Não consegue, é isso aí. Disciplina, Eu concordo. dificilmente o cara perde disciplina. Eu concordo. Eu acho muito legal. Uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, até a respeito do alto padrão também. Uhum. E eu gosto muito, como nós somos empresários, eu gosto muito de falar de mudança na vida do corretor e não necessariamente do cliente. Perfeito. Conta para mim um caso de um corretor que veio trabalhar com você e em algum momento você sentiu que você participou da mudança da vida dele. Olha, Alan, eu talvez tenha uma felicidade, né, de estar sendo o pivô na mudança de algumas vidas, né? Aqui na Visu, a gente teve uma dezena de cases, né? Então, aqui presente hoje aqui no salão, fora da sala, numa outra imobiliária também, que eu já fui dono, e também na minha carreira, antes de ser dono de imobiliária, isso como gestor, né? Mas eu vou particularmente falar de 2 cases mais recentes, né? Um deles foi um corretor que trabalhou comigo na minha última imobiliária, que ele estava numa realidade financeira, trabalhando numa imobiliária dessas de varejão do bairro, uma média ali salarial de 3 a 10 mil reais por mês. E muito apertado, descendo o padrão de vida dele para se adequar ao que ele estava ganhando financeiramente. E ele me pediu uma oportunidade para a gente entrar junto numa parceria, trabalhar com muita dedicação, e isso aconteceu. Nos 13 meses depois, né, a gente conta 13 meses porque foi um número expressivo, se deu no 13º mês. Ele fez um resultado de 600 mil reais. Ah, Lucas, 600 mil reais é um valor super dentro para se ganhasse no corretor de alto padrão. Pode ser que sim, mas para aquele corretor que saiu de 3 mil, 50 mil por mês. Saiu de 3 mil para ganhar 50 mil por mês, foi uma mudança tremenda. Ele comprou uma moto que ele sonhava, o carro que ele sonhava, e existe essa questão do corretor de validar, né, o esforço ali comprando o que quer, e se mudou para uma cobertura aqui em Ipanema. Hoje está super realizado, galgou muito na carreira como corretor, está super atuante aqui no mercado e feliz da vida. Ou seja, esse foi um dos cases. Nós vivemos num mundo tão próspero, assim, no sentido de nós temos acesso a tantas pessoas com um poder aquisitivo mais alto. Sim. E muitas vezes nós perdemos a noção da média brasileira de receita. Pois né? Tanto é que, assim, se nós pegarmos assim, um corretor, eu costumo dizer que um corretor que ganha, é difícil falar porque está sendo gravado, mas assim, cara, o corretor ganha menos de 5 mil, tá de sacanagem, né? Deveria estar em outra carreira. Só que a grande média, a média brasileira e até mundial é muito menos que isso. Como é que pode, né? Então, assim, só que eu costumo dizer assim, até como, por exemplo, a minha família é muito humilde. Sim. Né? E eu sempre acostumei até os meus filhos a não falar de valor, porque as pessoas às vezes acham que é soberbo, assim, só que a gente vive num mundo muito rico, né? A gente
vê uma negociação, às vezes, que não está fechando por causa de 100 mil, a gente fala, não é possível que eu não de 100 mil, né? E, Como assim, se fosse pouco, 100 mil né? é dinheiro demais, é dinheiro demais. Só que assim, a gente é acostumado a lidar o tempo todo com milhões, milhões, cifras. Igual o corretor aí está falando que ele ganha 50 mil por mês, é dinheiro demais. Não, e assim, aproveitando, tem um outro case aqui recentemente que foi mais ou menos essa programação. Saiu de 5 mil de um trabalho CLT, com 13º, que chegava com bônus de participação a seus 80, 90 mil ao ano, e produziu aqui no último ano mais de 350 mil. Então, isso também já é um outro case mais recente e que faz parte aqui da história da Visu. Mas eu acho, junto com essa pergunta, Alan, eu acho muito importante falar sobre dedicação. Tá? Por quê? Foi o que você falou. É um percentual muito pequeno no Brasil que ganha essas cifras. E quando a gente observa o trabalho em si, que salarialmente paga esses valores, né, e não por comissões, não por percentuais, e sim salário, a gente encontra profissões que precisam de um estudo de anos, uma dedicação de às vezes, passar em concursos e validação de provas para a profissão e que chegam a ganhar essas cifras. E aí, quando eu sento para falar aqui com a equipe, eu mostro o que aquela pessoa precisou passar na vida de dedicação para um dia conseguir ganhar um salário com esse montante, e eu tento colocar na balança qual é a dedicação que o corretor precisa para também ter esse valor equivalente. Então, não é de qualquer maneira, não é sem processo, sem aplicabilidade que se consegue ter essa previsibilidade. Você pode até ter um momento muito bom, mas isso não vai se refletir no médio e longo prazo, vai ser só um momento. Então, a dedicação, para mim, a disciplina ali na dedicação que mostra realmente quem é o corretor que vale a pena, o corretor que vai longe na carreira. Isso, para mim, é uma premissa aqui que, por isso que eu falo, comissão é uma coisa, negócio é outra. Entendeu? Comissão a gente ganha por consequência. Negócio a gente gera. Quantas vezes você já lidou com corretores que, quando surgem uma boa oportunidade, de tanto de investimento quanto de moradia, não importa, o corretor não tem para quem oferecer? Isso eu fico conformado. O cara trabalha ali, sei lá, 2, 3 anos, mas o cara não faz uma carteira, não tem pessoas que confiam nele para oferecer. Eu acho engraçado. Isso não é corretor, isso é vendedor. Pois é, eu acho engraçado quando o corretor me fala que não tem para quem oferecer, sendo que quando você abre o Zap Imóveis, tem um monte de apartamento, os portais imobiliários, no Instagram, tem um monte de apartamento à venda. E eu acho que o primeiro comprador é quem está vendendo. Olha que engraçado. Se ele não está comprando no momento, um dia ele vai comprar. E se ele não vai comprar, ele conhece pelo relacionamento e aonde está o imóvel dele, pessoas com o mesmo nicho. Então, não tem carteira. Procura proprietário. Vai fazer captação. Eu acho que o caminho começa aí. Eu tô recente, peguei uma equipe que trabalhava muito no lançamento, principalmente lançamento de imóveis um pouco mais baratos. Tá. Estou... MCMV, não? Minha não, Casa Minha Vida, não, também não. Tá. Mas assim, pessoas vendiam 300, 400 tá. mil, né, imóveis um pouco mais populares. E estou treinando aos poucos para ir subindo alguns degraus, né, de vender imóveis mais caros. E exatamente isso que eu falo, mas eu não tenho cliente nesse nicho. Cara, a melhor forma de conseguir clientes é você fazer captação. Porque se você faz uma captação de uma casa de 4 milhões, o cliente naquele momento pode não ser comprador, mas no mínimo você acabou de conhecer uma pessoa que tem no mínimo 4 milhões de patrimônio. Pronto. Tá bom. E a maior prova de confiança que o cliente pode te dar é abrir as portas da casa dele para você entrar. Ou seja, a pessoa que tem um patrimônio mínimo de 4 milhões abriu as portas para você entrar. Então, isso é fazer network, é fazer um cliente. Né? Assim, eu queria até aproveitar essa sua explanação em relação ao lançamento e a subida de budget em relação à equipe, para te perguntar. Hoje você vê uma projeção melhor, né, nos grandes centros, como a gente falou,
para o mercado imobiliário de lançamento ou para o mercado imobiliário de avulso? E qual é a diferença entre a atuação dos corretores? Eu digo isso porque eu trabalho no mercado de usados, de avulso, né, Alan? Então, eu queria escutar um pouquinho da sua experiência com os lançamentos. O que eu acredito? Que o lançamento é o que paga as contas do dia a dia. Perfeito. E o avulso te deixa rico. Perfeito. É o que eu acredito. Porque Perfeito. assim, independente do valor do lançamento, avulso, porque o lançamento é aquele trabalho focado de 3 meses. Perfeito. Para você conseguir abrir mercado, fazer uma carteira, esquentar com a carteira, lançamento, acabou, vamos pro próximo. Perfeito. Então isso, o corretor tem que ser muito ruim para trabalhar um lançamento 3 meses e não fazer nenhuma venda. Né? Eu acho que não existe. Perfeito. Mas aquilo ali, rapidamente, ele consegue fazer a venda e pagar as contas do dia a dia. Só que o avulso, principalmente o nosso, que é o alto padrão, é o que vai pagar as férias, vai ter que trocar de carro, vai ter que trocar de casa, Entendi. vai levar a família para Orlando. Né? Entendi. Então, o que eu acredito? Que o lançamento não acaba nunca. Né? Perfeito. Você está sempre ali conseguindo gerar negócios. Perfeito. Mas o avulso é aquele cliente que vai te transformar no corretor de confiança. Antigamente não tinha um médico de confiança. Sim, sim. Eu acho que o avulso é o que transforma você no profissional de confiança de uma família. Basicamente, eu concordo, tá? E eu consigo entender que imóvel de lançamento você lida como investimento. E imóvel avulso é mais ligado à vontade. A pessoa mais um desejo, mais uma vontade. E então, a conversa é bem diferente, né? Não é basicamente a rentabilidade, é o spread que vai me dar quando vai ser lançado um empreendimento, e sim, mas é o meu desejo, eu gostaria de morar, então eu gosto de comprar nesse perfil. Tem uma corretora que trabalha comigo, que ela fala que ela não gosta de trabalhar lançamento. Eu falo, você pode não gostar, mas você vai. Sabe por quê? Não, porque o que eu acredito? Que o cliente, exceto aquele cliente que está comprando um lançamento mais humilde para moral, assim, o cliente investidor é o mesmo que compra um imóvel lá, uma cobertura que você vende aqui de 15 milhões, quando tem um lançamento de 1 milhão, ele vai comprar também. Então, você não pode não ser focado em lançamento, você tem que saber a localização, sabe o que vai ter no entorno, sabe quanto vai gerar de renda se ele quiser colocar no short stay ou no long stay. Então, eu acho que o corretor tem que entender para aquele cliente dele não procurar um outro corretor especializado em lançamento que você vai perder negócio. Ó, tá vendo, né, pessoal? Ficou o gatilho aí, Visu Lançamentos, tá vindo aí 2025. Alan Matheus passando aqui todo o know-how para a equipe. Aí, ó, uma nova história sendo criada aqui, galera. Não, mas eu acredito realmente assim que o corretor tem que entender de lançamento exatamente para não deixar o cliente dele, mesmo que confie, olhar para o lado. Não tem que nem conversar com outro corretor. Joga para mim que eu legal, importante essa ideia. Eu gostei de entender, ou seja, literalmente fazer o que a gente faz, né? Que é o conceito boutique. Eu falo que a gente criou justamente para isso, sabe, Alan? Para atender realmente o cliente, porque a gente, como a gente começou falando, a gente se preocupa em entender o que ele precisa. Então, se a gente entende que ele às vezes quer uma informação de um lançamento, de um imóvel por temporada ou algum tipo de investimento imobiliário, a gente está preparado para ajudar o cliente. Com bastante frequência, você falando de equipe de lançamento, aí, de lançamento, uma prática que você vai fazer e que eu acho que vale muito a pena é, por exemplo, você sabe que tal empreendimento, e aí obviamente a característica de quem não está preocupado em ganhar comissão, de quem está preocupado em fazer o seu cliente prosperar, que você prospera junto. Sim. Né? Fazer reuniões com os investidores, porque olha só, tal lançamento é uma região onde a rentabilidade de locação é X, ou daqui a 3 anos vai ter uma rentabilidade, vai ter uma peça de uma margem de Y, e aí você vai fazer uma reunião diferente, né? Um comitê, né? Diferente do pessoal que fica em plantão de vendas, a gente, no alto padrão, reúne pessoas com um bom poder aquisitivo, mostra qual que é a
a rentabilidade, o que a pessoa vai ganhar, de repente. Eu vou abrir um pouquinho aqui. Essa é uma boa ideia, sabe? Ela fazer um comitê, né? Um encontro, um coquetel, em vez de para apresentar um único empreendimento e sim falar sobre o mercado. A gente apresenta, perfeito, falar sobre rentabilidade, sobre retorno. Acho que isso falta um pouco no mercado de alto padrão. Uma boa ideia. Esses dias eu fiz em Juiz de Fora, eu fiz um jantar, né, um coquetel, num restaurante, onde eu chamei 30 investidores. Chamei um construtor de São Paulo, que está acostumado a lidar só com prédios voltados ao Airbnb, né? Short stay, e consegui colocar no local 30 investidores, trouxe o construtor deu uma aula de região ali de São Paulo, para vender esse tipo de coisa. Ou seja, eu não preciso fazer aquela panela de pressão e ter que comprar porque vai acabar, não. Olha só, é um público diferenciado. Se você quiser aqui, ó, no ar-condicionado, cafezinho, toma uísque aqui, vamos falar sobre investimento. Você quase está montando um pool de investimento, né? Exato. É um hub ali de eu negócio. Gosto bastante. Como eu mexo também com construção, tenho construtor e tudo mais, eu gosto bastante de levar margem de lucro para meus clientes. Legal. Você pode comprar isso aqui, né, individualmente, ou você pode comprar alguma coisa que daqui a 3 anos você vai ter 40% de lucro. E você comentou agora que trabalha com essa parte de construção civil, é construtor. Você começou a ser construtor pela carreira ou ao contrário? É engraçado isso, porque foi ao contrário. Eu até já falei sobre isso uma vez, como que eu entrei, né, na corretagem. Eu vim do ramo financeiro, eu era gestor financeiro em uma empresa, e aí eu saí dessa empresa porque quando eu fui, vamos lá, vou falar detalhes. Gosto de detalhes. Quando eu fui comprar a minha primeira casa, na verdade eu comprei uma casa em final de construção, contratei um construtor para terminar a casa do jeito que eu gostaria, e fui morar na casa com a minha esposa e meu filho que estava nascendo na época. Só que durante essa final de obra, eu comecei a fazer conta de quanto que o construtor quer ganhar de margem de lucro, né? Eu sou financeiro, claro, então eu só calcular. Exatamente, e eu vi que a margem era boa. E aí, o que eu fiz? Falei, tem um dinheiro aqui que eu consigo aplicar, chamei esse mesmo construtor para fazer uma casa comigo. Olha só, eu invisto, você trabalha, a gente junto administra a obra, vende, e eu sei que nos primeiros 6 meses eu fiz 3 casas dessa forma. E aí, só que o que acontece? Aí eu saí da empresa e comecei a me dedicar à construtora, porque estava dando uma margem maior do que a empresa. Muito boa, e eu sempre fui batedor de meta. Eu falei assim, agora eu vou bater meta para mim e vou ganhar dinheiro de verdade. Legal. Só que acontece, quem tem construtora pequena, no caso fazer 3 casas apenas, você trabalha muito de manhã e à tarde você não tem o que fazer. Você vai lá na obra de manhã, compra o que tem que comprar. E aí eu falei, cara, eu sou muito novo, na época eu tinha 32 anos. Eu sou muito novo para ficar tarde sem fazer nada, né? Aí, como eu já conhecia alguns construtores do mais, eu vou abrir uma imobiliária e vou vender imóveis dos outros também, porque à tarde eu não faço nada a ver. É multifaceta de Alan Matheus aqui. Aí eu abri imobiliária, e lá em Juiz de Fora, meu imobiliário até hoje, era uma loja de 32 metros quadrados na época. Legal. Mas aí acabou que eu gostei tanto da profissão que a minha profissão principal, obviamente, foi como corretora, imobiliária. E até hoje eu tenho construtora, mas qual que hoje é o meu perfil? Eu sempre tenho sócios que tocam a obra e tudo mais, eu dou muita ênfase no projeto que vende o melhor, né? E na venda. Você faz a consulta, aí você fez o organismo completo, né? No caso, você dá a consultoria para o produto ter maior liquidez e sabe também quem pode comprar. Exatamente. E obviamente o nicho, o preço. Fantástico. Então hoje eu tenho, na verdade, eu construo casas em condomínio, continuo fazendo 3 por ano, para mim tá ótimo assim. Porque casa também não tem tanta liquidez, né? Você tem um público bem específico. E tem o consultoria de apartamentos, que geralmente a gente faz aí 44 apartamentos a cada 2 anos. Bacana. Poxa, você vê que a gente está aprendendo muito hoje, porque a pessoa chegou onde todo corretor quer chegar, mas fez o caminho inverso. Ele já estava lá e buscou mais trabalho. Geralmente, até falando sobre isso, eu costumo falar, tem muita gente que quer ganhar mais, mas não quer trabalhar mais, né?
Eu costumo falar, quer ganhar mais? Você vai ter que acumular mais trabalho, senão não vai ganhar mais. Eu falo sobre isso, calma aí. Não tem jeito, não tem Tem jeito. um monte de corretor que quer viver o nosso lifestyle, mas não quer ter o trabalho que a gente tem, né? Não quer, assim, tem casos que a minha esposa conta, de obviamente início de carreira. Você sabe, como você conversa passa até hoje. Às vezes a gente está lá almoçando com a família, domingo, meio-dia, o telefone toca, tô indo. Tem que ir, o cliente aí, obviamente hoje eu não passo mais por isso, porque eu não efetuo diretamente, não trabalho diretamente na venda, né? Sim. Mas, pô, eu amassei o barro demais, né? Muitos anos fazendo isso. Mas eu ainda não cheguei lá, então eu tô ainda na frente do batente. Ontem eu tive essa experiência. Eu pedi para uma reunião com 2 irmãs proprietárias de uma cobertura que a gente está tentando fechar a operação. A nossa reunião começou 5:50 e eu saí da casa delas 9h30 da noite. E, assim, é muito bom quando dá certo, né? Exatamente. E aí o corretor posta, que fez a venda e etc. Mas a gente posta que saiu 9h30 da noite uma negociação frustrada. Ninguém vê isso. Não dá certo. Aconteceu, Tem né? um caso engraçado, se eu não me engano, faz 1 ano e meio atrás, um ano, entre 1 e 2 anos. Foi uma das últimas vendas que eu fiz, que eu já tinha essa política de não atuar diretamente, porque também por causa de tempo. Não que eu gosto, eu adoro fazer isso. Pô, Sim, eu também. Fazer a venda não é só pelo dinheiro. Ter aquele negócio de você foi capaz de mostrar um imóvel que encantou uma família, isso é muito legal. Mas eu estava fazendo um conteúdo numa casa, 8 horas da noite, fazendo um vídeo, eu gosto muito do conteúdo, fazendo umas montagens. Eu vejo que você faz bem à noite por causa da iluminação. Exatamente. Então, assim, mas é bem bacana. acabou que assim, eu queria aproveitar o final de tarde por causa do pôr do sol, Perfeito. iluminação. E aí acabou que eu sentei, eu fiquei lá no meu carro, editando o vídeo. Eu terminei o vídeo mais ou menos umas 7 horas, fiquei lá editando. 8 horas da noite o cliente passou e perguntou assim para mim. Aí pro corretor, realmente, isso aí foi um feeling que eu tive na hora, mas pro corretor sempre tem essa presença. O cliente passou e falou assim, essa casa é sua? Eu falei, é. Porque se eu falo que eu sou corretor, ele ia procurar o proprietário. Ainda mais cidade pequena, o pessoal... O cara falou, essa casa é sua? Eu falei, é. Você pode me mostrar? Eu falei, posso, lógico. Eu tinha acabado de ver a casa, sabia que a cara toda... Mostrei a casa, conclusão, em 3 dias eu tinha feito a venda. E aí não tinha nem como mostrar para outro corretor, porque eu fui ali pronto. Já foi. Mas assim, a presença de espírito fala que o cliente perguntou a casa é sua, eu falei, é. E aí, obviamente, como eu conhecia muito o imóvel, eu tinha estudado para fazer o material, eu obviamente fiz um ótimo... Deu uma aula para ele, né? Dei uma aula. E assim, exatamente isso. Assim, e muito corretor quer vender imóvel de alto padrão, mas não se preocupe em conhecer o imóvel, não se preocupe em conhecer a região. Aqui a gente fala que só vende quem conhece, sabe? Eu imagino que lá também, né? Lá em Juiz de Fora, então, tem uma admiração tremenda pela cidade. Minha mãe é Juiz de Forana. Então eu tive anos da minha vida pequena que eu cresci lá em Juiz de Fora. Acho que dos 2 aos 5 anos eu cheguei a morar em Juiz de Fora com a família da minha mãe lá. E eu te falo, lá então o mercado é bem específico. Se você não conhecer o local, onde está o produto especificamente, você realmente perdeu o atendimento. Mas foi que você começou falando exatamente isso. Muita gente quer viver a nossa vida, quer ter o que nós temos, mas não está disposto a abrir mão do que nós abrimos. Não. Né? Igual você citou que até hoje você passa por isso, mas, por exemplo, eu não necessariamente tenho que ficar atendendo o cliente no final de semana. Sim. Mas, por exemplo, hoje aqui é sexta-feira, eu passei 3 dias com minha família. Aqui no Rio, minha família está em Juiz de Fora. Trabalhando. E não deixa de ser, né, abrir mão de alguma coisa para isso. Só que o corretor, a grande maioria entra querendo ganhar muito, sem abdicar de um monte de coisas. Né? E você estava falando uma coisa interessante de o que as profissões hoje abrem mão, às vezes, para ter a mesma receita que os corretores têm, né? E o corretor não coloca isso na balança, né? Não coloca na balança e a grande maioria não quer ter o mesmo tempo dedicado a isso, estudando para chegar no nível do corretor de alto padrão, de alto desempenho. Né? E aí eu te digo, uma pessoa que estudou 10 anos para ter
essa segurança financeira, você acha que, enfim, o mundo vai conspirar para que uma pessoa que ganha a mesma coisa com sorte? É difícil. Você sabe que a internet nos ajuda muito hoje, mas também nos Isso que eu ia falar. Atrapalha muito, porque muita gente deslumbrada aí acha que o vídeo vai viralizar e ele vai vender para Xuxa, né? Isso aí. Não é isso? Não, e também a leitura que a pessoa tem na internet. Por exemplo, eu vejo a sua página, a página da sua imobiliária, e eu enxergo tudo por trás porque talvez eu me coloque no seu lugar. Mas é a minha ótica do seu trabalho. Vejo que você é um empresário, vejo que você é um bom gestor, vejo que você está se dedicando a colocar o nível do mercado imobiliário para cima, mas eu poderia enxergar de outra maneira. Eu poderia enxergar que, olha, ele faz super negócios, ou achar que você está fazendo mídia. Porque hoje em dia tem muito isso, né, Alan? Então, assim, que não tem resultado, mas está colocando ali uma pose na internet. Então, assim, eu acho que é muito importante, além da internet, é a validação pessoal também. Então, o encontro com um profissional, com um cliente, o cliente entender é muito importante com quem que ele está lidando. A barreira de entrada no mercado imobiliário é mínima. A gente sabe que hoje a pessoa basta escolher ser corretor, que se ela tiver o ensino médio, ela vai conseguir ser corretora. Então, naturalmente, a gente tem muita gente diferente aqui na profissão. E isso acaba atrapalhando ou ajudando, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que falou, né, que cresceu aqui nessa região, então automaticamente o alto padrão escolheu, não foi nenhuma coisa que você decidiu vir para cá. O que você acha, ou melhor, quando você viu que era essa profissão que você ia seguir, e quando você falou, cara, isso mudou minha vida, hoje eu tenho uma profissão maravilhosa e ganho bem para isso? Bom, eu te falei que eu descobri, né, a corretagem. Eu fazia faculdade de Direito na época e comecei a ter um relacionamento um pouco mais sério. Estava na casa não morava com a minha mãe nem com meu pai, eu morava com a minha avó e eu e minha irmã. E por uma criação da minha avó bem tradicional, eu não podia ter namorada em casa, e toda vez que eu precisava, eu tinha que sair da minha casa. Isso me incomodava tremendamente, não tinha uma liberdade. E eu decidi ali na faculdade dobrar o meu esforço, né, além de estudar, começar a procurar algo que tivesse a ver com o que eu estava tocando na faculdade. E diferente de toda a minha turma que procurou fazer um estágio aplicado no direito, eu procurei algo que pudesse me dar uma remuneração para que pudesse me sustentar. E na época, né, a gente não está falando de digital, nem Facebook, eu olhando no jornal, né, isso há um tempão atrás, tinha um anúncio, venha ganhar de 5 a 10 mil por mês. Ensino médio e temos vagas. Na hora eu peguei e liguei, já marcaram uma entrevista comigo. Quando eu expliquei a minha forma, onde eu tinha estudado, já me passaram esse entendimento que eu poderia me dar muito bem na profissão, por eu conhecer pessoas da região, por eu conhecer as ruas. Eu já me empolguei e acabei entrando na corretagem, ou seja, eu descobri a corretagem. E eu vi realmente que essa seria minha profissão definitivamente quando eu alcancei essa margem que estava lá no jornal, de 5 a 10 mil por mês. E conversando com meu pai, que é do ramo do direito, é advogado, né, até há pouco tempo atuava, eu perguntei, pai, no seu início de carreira como advogado, e eu ainda na faculdade, quanto era a sua média salarial? E ele falou, em torno de 5 mil reais. Eu falei, pai, então talvez eu não seja inteligente da minha parte. Dá um passo para trás. Porque eu já estou ganhando mais de 5 mil reais como corretor e fazendo faculdade. E meu próprio pai me falou, então talvez você realmente precise ou terminar a faculdade ou dar maior ênfase à corretagem, porque pode ser que você tenha se descoberto.
E essa ideia de comparação, de validação do meu pai com a informação que estava no jornal acabou me dando mais força para decidir com convicção que a minha carreira, a partir de agora, era a corretagem de imóveis. Então, houve uma construção ali dessa validação de corretagem. Eu sou feliz da vida, sabe? Eu acho que ser corretor de imóveis é muito mais do que só fazer a corretagem. Qual foi o acontecimento ou alguma coisa marcante na sua vida que aconteceu ou que você pensou, você falou, cara, hoje eu tô bem. Vamos lá. O que aconteceu assim? Depois eu vou falar, vamos falar. Dois pontos que para mim foram fundamentais que eu mudei de vida. Assim. Vamos lá. Eu, no caso, eu tinha participado de uma negociação onde aconteceram 3 negócios coligados, onde eu tive participação nos 3, dentro de uma imobiliária, e isso gerou uma repercussão na rede dessa imobiliária que eu trabalhava, onde todos os líderes, todos os gestores vieram falar comigo como eu tinha conseguido fazer essa operação acontecer. E a remuneração passou dos R$100 mil. E a gente está falando de praticamente 9 anos atrás. Então, hoje para a gente imaginar o que isso representa em relação ao montante financeiro. Então, talvez ali tenha sido a virada de chave de falar, não, realmente, hoje na minha vida, com a idade que eu tenho, eu não vou ter oportunidade de ganhar essa quantia em mais nada. E aí eu falei, bom, full time agora é dedicação total. E foi realmente uma boa comissão e 3 negócios que geraram essa comissão coligados. Foi muito bacana. Eu vou te falar. Você, fala aí o que fez o... Na verdade, eu tenho vários pontos bem legais assim, na minha vida que fizeram. Só um minuto, gente, rapidinho. Pronto. Desculpa. O que eu falo que a corretagem mudou minha vida, não necessariamente... Eu já recebi algumas comissões bem altas, mas o que mais contribuiu para mudar minha vida foi que dentro de 4 anos eu quadrupliquei meu patrimônio em imóveis por causa da corretagem. Porque é o seguinte, essa casa que eu falei que eu comprei e fiz conta com o construtor, eu lembro até hoje números. Legal. Na época, eu acho, se eu não me engano, foi 2010, eu comprei por 350, 2 anos depois eu vendi por 735. Dos 735, eu comprei um apartamento de 1.200.000, peguei 735, financiei o resto, 1.200.000. 1 ano e meio depois eu vendi por 2 milhões. E aí... Só foi alavancando. E aí foi só alavancando assim, muito rápido por causa da corretagem. Legal. Conhece o mercado. Conheci o mercado e apareciam as oportunidades. Entendi. E aí eu peguei esses 2 milhões, comprei uma cobertura. 2 anos e meio depois eu vendi a cobertura por 4.300. Nossa. E assim, você vê que assim, eu saí de patrimônio 350 mil para 4.300 em menos de 4 anos. Isso é saúde profissional, né? Por causa da corretagem. Eu acho legal isso. A gente acaba se encontrando quando a gente tem essa saúde profissional, né? Eu falo isso, quando a gente consegue ir galgando essa construção, além de conhecimento também, a gente ir agregando patrimônio, as admirações também, que foi o que você falou, é muito importante. E aí tem mais um caso assim que foi que eu falei, cara, agora eu mudei de vida. Foi porque eu sempre fui muito pobre, minha família é muito pobre, e minha mãe, durante mais de 40 anos, morou numa casa, uma casa, nem veja isso, a casa era horrorosa, assim, casa muito antiga. Sim. Pô, assim, muito ruim, tanto é que teve um dia que eu falei, mãe, eu vou reformar sua casa. Não, eu falei, mãe, eu vou reformar sua casa. E aí, fui na casa caindo nos pedaços, 40 anos, muito humilde. E aí eu não queria sair da casa para eu reformar. Aí eu falei, eu vou reformar. E aí eu falei pra minha irmã, que tinha lá em São Paulo, consegui um apartamento e minha mãe mudar. Perfeito. Pra eu reformar e ela voltar. Perfeito. Só que o apartamento era tão bom que eu comprei. E aí falei pra ela, mãe, é seu. Fica no apartamento. Naquele momento eu vi que eu tava bem. Mudou de vida, eu consegui mudar a vida de quem tava só. Mudar de vida. E aí foi legal. um marco. Que nem era tão caro assim, o apartamento, mas sim. foi uma coisa que marcou a família. Legal. Eu admiro muito, assim, mais legal ainda saber agora da sua história, da sua origem, e ver que
você conquistou, né, o seu espaço e não realmente é um desses que a gente vê aí na internet que acaba só tendo mídia. E você aí que já é um profissional, está quantos anos já de corretor? Vou fazer 10 anos agora. Um pouquinho menos que eu. Estou com 15. Você obviamente já tem o seu espaço, já tem sua empresa, já tem sua equipe. O que te motiva agora? Então, é a geração, no caso, de novos corretores, de novos players para melhorar o mercado. Tá? O meu objetivo hoje é trazer para o mercado imobiliário aqui do Rio e que está do Brasil uma evolução no modelo de negócio imobiliário. Acabar com aquela mazela que é a figura do corretor e sim trazer mais facilidade, trazer mais transparência, então, trazer mais seriedade. Mas isso é intangível. Tem alguma coisa tangível, alguma coisa que você fala, cara, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar em tal lugar, eu quero, não sei, tal receita. Tem alguma coisa assim, algum marco, uma meta tangível, sim, palpável que sim. Você... Eu penso grande, né? E a gente pode estar pequeno, mas eu aprendi que a gente não precisa ter, a gente precisa saber que existe. Né? Então eu penso da seguinte forma, a minha meta é ser a maior referência do mercado imobiliário do Brasil. E pode ser por espaço, por tamanho de rede ou por cases já realizados. Né? E meu objetivo é mudar, é criar uma referência de mudança no mercado e que isso seja marcado. Ou seja, é difícil eu falar porque não é resultado financeiro e sim, talvez, a construção de um legado. Talvez uma construção de algo maior para o mercado. Eu quero trazer um benefício para todos os corretores, para todos os clientes. É difícil. Eu tenho uma proposta para te fazer, mas tem que difícil. A câmera. Vamos fazer uma mudança aqui. Mas então, assim, isso aí é muito legal, é louvável e, obviamente, é bem desafiador, né? Assim, talvez seja o maior desafio hoje que a gente possa encontrar, né? Tentar mudar algo que já existe. Você está há quantos anos? 33. Garoto ainda. Nossa. Tem que entrar para dentro do trabalho, que é Eu comecei com 33. Na corretagem. Alan, eu vou te fazer uma pergunta. O que te levou para o G4? Só para contextualizar, a gente já se conheceu lá no G4 Educação, que é uma das plataformas educacionais para empresários. Né? Eu fui buscar questões relacionadas à aplicabilidade, modelo de negócio, como eu te falei antes. Mas o que te levou para o G4? O Alan Matheus, o que você procurava lá? Você fez para mim também, eu queria saber. Eu sou um eterno insatisfeito, vamos dizer assim. Né? Obviamente eu estou sempre buscando me aprimorar para que eu consiga aprimorar a empresa e a equipe. Perfeito. E como empreendedor, a gente, principalmente quando você tem empresa menor, você fica muito preocupado em apagar incêndio o tempo inteiro. E ninguém te dá base de gestão. Né? Obviamente, eu nunca tive isso em escola, nem como lições financeiras, nem empreendedoras, nem nada. Então, assim, eu comecei a vislumbrar um crescimento, ir para outras cidades, ir para outros estados, mas eu não tinha base de gestão. Perfeito. Então, eu fui exatamente isso. Fui buscar qual é a empresa que ensina gestão. Perfeito. Fui buscar isso para poder crescer ordenadamente. Perfeito. Mas houve alguma coisa que tenha acontecido? Porque, particularmente para mim, foi eu me desassociar da minha antiga imobiliária e para tentar aplicar todo o meu conhecimento nessa nova imobiliária. Então, houve para mim um marco. Para você, teve isso também ou não? Ou foi essa sensação, esse sentimento? O marco para mim foi que eu tinha um sócio que fez coisas que eu não aprovava. E eu comecei a querer estudar para não depender, para não precisar confiar em pessoas e saber fazer tudo sozinho. Talvez a gente divida essa mesma... Eu posso não fazer tudo sozinho, mas eu quero entender... Saber do que está sendo feito. Talvez eu tenha. Vou te fazer uma pergunta aqui, de curiosidade, eu nunca te fiz. Como que cara, ter esse tempo dividido para tantas frentes que você tem? Porque, enfim, eu conheço alguns empresários do mercado que tem, por exemplo, uma dominância aqui no Rio e aí abre Ipanema, abre na Barra, abre em Copacabana, aí abre no centro do Rio, Niterói, mas
tem uma rede ali teoricamente próxima. E aí eu te acompanho, né? Sou, né, uma das pessoas que é admiradora do seu trabalho. Vejo você indo daqui para Juiz de Fora, São Paulo, aí vem para o Rio e acompanhei, né, os negócios feitos aí recentemente. Você falou da venda da Barra da Tijuca. Eu fico pensando, como que uma pessoa está liderando uma empresa, até faz parte aqui do nosso cronograma, aqui no nosso roteiro, como que você consegue ter essa habilidade e dividir o tempo para cuidar de tantas frentes, sendo negócios, empresas e a gestão mesmo dos colaboradores? Como é que isso é feito? Você saiu do operacional? Então, eu acho que o grande segredo, e obviamente eu ainda tenho bastante a aprender, é você realmente deixar de centralizar as coisas pequenas. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Durante muito tempo, eu fiquei quase louco, porque eu queria atuar em várias cidades, vários pontos diferentes, mas ao mesmo tempo eu queria o meu padrão de qualidade em tudo. Perfeito. Então, o pessoal do marketing mesmo mandava uma campanha, eu ficava lendo e ficava querendo mudar a identidade visual de pequenas coisas que não ia fazer vender mais ou menos, mas eu queria que tivesse a minha assinatura. Né? Então, assim, quando eu aprendi que é muito melhor você contratar e treinar pessoas boas para elas fazerem aquilo que, vamos dizer assim, são pagas para fazer, Perfeito, né? perfeito. E conseguir entender que muitas vezes as pessoas que você contrata naquela especialidade são melhores do que você. Perfeito. Isso aí eu acho que me ajudou bastante, sabe? Óbvio que, mais uma vez, tem muito que aprender, mas eu acho que o fato de eu conseguir delegar e conseguir entender que a pessoa que trabalha na empresa naquela função é melhor do que você, eu acho que isso ajudou. E em relação ao seu tempo, como é que você concilia? É mais por demanda? Você tem programação mensal assim de viagens? Ou você fica mais centralizado numa das cidades? Então, até um ano e pouco atrás, eu estava realmente muito espalhado. Hoje, por exemplo, eu comecei a focar nas unidades que dão maior lucro. Perfeito. Né? Então, tinha algumas unidades que eu abri realmente para fincar a bandeira, para ter, mas não me dava dinheiro. Perfeito. Então, tive alguns problemas de gestão de sócios que não tinham os mesmos princípios que eu. Perfeito. E aí eu tive que demitir o sócio. E aí, em alguns momentos, você sabe disso. Quando você tem uma imobiliária, uma equipe, a equipe não é fiel ao nome da sua imobiliária, é fiel ao gestor. Sem dúvida. Se o gestor, por algum acaso, sai, automaticamente, quase sempre leva todo mundo. Perfeito. Né? E tá bom também. Isso participa, é o Então, mercado. em alguns locais que eu fechei a unidade, tirei o gestor, eu acabei perdendo a equipe. A equipe, perfeito. E você sabe que corretor a gente consegue rápido Fato, repor. Não repor, às vezes, não é uma qualidade, mas em números sim, e a gente vai treinando de acordo com a cultura da empresa. Né? Então, algumas unidades, como por exemplo, balneário, eu continuo digitalmente com os imóveis. Perfeito. De vez em quando pelo site chegam leads e tudo mais. Eu prefiro ter bons parceiros naquela região do que não ter um sócio que eu confie para gerir a equipe. Perfeito. Então, qual que é a minha estratégia hoje? Eu continuo antenado no mercado, continuo entendendo os lançamentos e tudo mais. Quando surgir alguém da minha confiança que queira mudar para aquela cidade, aí legal. Eu coloco lá, entendeu? Legal. Tem alguns pontos que não fazem sentido. Mas legal que você entendeu também um modelo de ampliar, né? Você entende que não é mais fincar a bandeira e mudou um pouco a operação e mais uma pessoa de confiança para gerir, né? E hoje em dia, assim, raríssimas exceções, igual por exemplo, aqui vocês estão na praia, pode ser não, com certeza as pessoas veem a vitrine, veem uma imobiliária e querem fazer negócio ali, mas a grande maioria das cidades, os clientes nem vão mais na loja. Não vão. Eu tinha lá na Juiz de Fora agora, estava com 3 unidades. Perfeito. 3 lojas em uma cidade. Uma cidade pequena, assim, pequena. Total tem 500 mil habitantes, mas a população ativa para o nosso nicho, que é o alto padrão, era muito pequena. Então não faz sentido ter 3 lojas.
Então, exatamente por causa disso. Tem lojas muito bonitas, muito bem montadas, igual a sua, o cliente não vem. Você tem, obviamente, dar conforto para os corretores. Mas não faz sentido eu ter 3 lojas. Eu posso ter uma muito boa e, se for o caso, 3 coordenações diferentes. Né? Então, não faz sentido. Então, o mundo mudou muito. Né? Então, hoje em dia, o ponto físico, acho que vale a pena você ter um para poder levar um cliente para saber que tem, existe, não é fantasma, aquilo ali. Eu divido com você. Mas não faz sentido ter um monte de loja. Não, então, a gente, aproveitando esse seu ensejo, a gente, recentemente, né, de 2023 para cá, a gente ampliou nossa área de atuação. Né? E aí, sempre foi um desafio. O que a gente faria? Se a gente abriria um novo local, ou loja, ou escritório, ou, enfim, ou uma casa, para atender esses novos bairros que a gente ampliou a área de atuação. E eu, particularmente, sempre fui nichado aqui em Ipanema e Leblon, sempre trabalhei esse mercado aqui. Então, não é isso, eu gosto de deixar isso claro. Eu sou filho de moradores aqui, tá? E, naturalmente, como o trabalho era antigamente, a questão de logística de trânsito e de colégio, os meus pais trabalhavam e eu precisava estudar perto, teoricamente, de onde eu morava. Então, eu estudei em colégios aqui da região. Né? Existem ótimos colégios em Botafogo, já cheguei a estudar no Maitá também, mas por eu morar aqui, me colocaram num colégio aqui no Leblon. E ninguém, até engraçado dizer isso, ninguém lá no colégio falava que queria ser corretor de imóveis, né? Você já escutou alguma criança levantar a mão? É médico, minha filha também. É médico, é advogado, é juiz, é astronauta, é jogador de futebol, mas corretor de imóveis não existe. Então, no meio dos meus amigos do colégio, não teve nenhum que se tornou corretor. E eu também não tinha essa pretensão, acabei descobrindo essa carreira maravilhosa. Mas então, aqueles amigos do colégio que sabem que eu sou corretor, eles moravam por aqui que nem eu. Então, naturalmente, um apartamento de família que mora aqui na região, ele foi projetado o valor para X milhões já. Então, eu não escolhi trabalhar um mercado de alto padrão. A minha rede de amizade e de indicações acabaram me plotando para esse nicho. Então, é muito engraçado tentar explicar isso, né? Mas é mais a rede de relacionamento, como você falou. Você nichou a região. É isso. Seu nicho não é alto padrão, necessariamente. Só região. Isso aí. E que, por sorte do destino, acabou. Uma região próspera, né? É isso. Talvez se eu fosse da Barra da Tijuca e tivesse um conhecimento lá, eu aplicaria mais a corretagem aonde eu tenho conhecimento. E o que você... Vai gerar um corte. O que você aconselha um corretor que não necessariamente nasceu aqui igual você, mas que sabe que essa região é ótima para trabalhar, quer entrar, mas não conhece ninguém aqui? Olha, eu costumo falar que um corretor ele precisa atender, né? E para atender é aquela velha frase que tem que entender. Né? Então, não adianta eu querer vender, querer entregar um serviço sem antes entender da região e o porquê aquele cliente quer ser atendido. O que você entende que ele precisa. Então, eu iria selecionar um nicho de mercado dentro desse bairro aqui, que apesar de ser Ipanema Leblon e a gente ter falado que não tem um nicho e sim um bairro, ele acaba sendo dividido. Tá? Existem perfil de clientes que procuram mais apartamentos de ticket médio, existem clientes que procuram mais um range um pouco mais alto. E aí, o que é o médio aqui? O médio aqui é a partir de 2 milhões. A gente tem apartamentos na Visconde de Pirajá, 3 quartos. É desigual. Pois é. A grande maioria do Brasil, esse é muito alto. 2 milhões é o alto. É o alto padrão. Pois é. E aí, eu super aconselho a talvez entender que o ticket médio do bairro é o ticket com mais chances de atendimento, e não de negócio, mas de atendimento sim. Então, se você quer treinar e entrar no bairro e entender numa escalada de conhecimento, eu acho que vale a pena entrar pelo ticket médio. Porque dentro daquela pirâmide de mercado,
Eu acho que a faixa do ticket médio te gera maiores possibilidades, você também tem mais ofertas, a restrição ali do contato também ela é menor, não é uma pessoa tão restrita quanto é um cliente, às vezes com budget um pouco mais alto. Então, a minha dica seria essa. Escolhe a típica família, o apartamento de 3 quartos com vaga e não tem erro, vai entrar, ser feliz. Hoje foi sensacional o encontro com esse medalhão do mercado imobiliário, é realmente um encontro onde a gente agrega muito valor e conhecimento ao nosso know-how aqui, e eu espero que tenha outro encontro desse, já deixar marcado algum encontro, porque tem muito assunto ainda para a gente trocar, hein? Assim, eu tenho o privilégio de conseguir conversar com pessoas que mais me ensinam do que eu contribuo, né? Então, esse tipo de bate-papo com pessoas que constroem, pessoas que fazem, realmente é muito bom. E você pode ter certeza que eu vou levar algumas experiências dessa para usar no meu dia a dia. Sou grato pelo convite. Convite parte 2, hein, pessoal? Fica ligado aí. Alan, obrigado. Mais uma vez. Alan, obrigado pelo seu encontro aqui e pela oportunidade de conversar com você.